Fala, meus amigos, tudo certo? Sérgio na área e vamos falar hoje aí sobre o alerta de resistência máxima ou alerta de suporte máximo. O objetivo é o mesmo, mas talvez você que ainda não esteja acostumado aí com essa sinalização. Então, essa é uma sinalização extremamente importante, tá? Extremamente importante. Entretanto, não é assim uma sinalização que ela é, digamos assim, constante. Então, isso aparece aqui para gente muitas vezes em cenários específicos de mercado, em épocas de mercado, e inclusive existem épocas que nem aparece essa sinalização aqui, tá? Que é esse alerta, principalmente quando ele vier com a força ultra, que é quando tem esse raio aqui, e quando aparece uma setinha piscando aqui ao lado da região do contexto, né? Então, quando existe esse combo, duas coisas: ou ele vai melhorar uma operação já em aberto, ou ele vem para atrapalhar o contexto. É muito em relação à aula que eu falei sobre o conceito de suporte e de resistência, tá? Ele é um estágio elevado do nível de suporte e de resistência, inclusive. Então, essa sinalização ela traz para a gente uma leitura que é importante para que você entenda como que funciona a forma como o mercado ele trabalha em determinados pontos com esse alerta, tá? Então vou fazer alguns desenhos no gráfico aqui. Inicialmente vou fazer alguns rabiscos para exemplificar as situações. Depois vou mostrar aí um trecho da gravação de hoje, tá? Primeiro sinal importante para você entender: se a resistência, tá, aparecer, e aí aqui eu não vou nem destacar o contexto, tá? Vamos imaginar aí um contexto que a gente nem esteja considerando ele para baixo, o vendedor, tá? Vamos considerar aí um contexto talvez até comprador, tá? Vou apagando aqui para não confundir a aula, tá? A gente vai pensar o seguinte: se eu tenho um contexto de alta, por exemplo, ou seja, a micro do movimento sinalizando positivo, então a gente vai ter aí o preço movimentando para cima, certo? Beleza. Em tese, a micro estando positiva, se a macro também, a gente tem um alinhamento de um mercado para cima. Entretanto, quando esse sinal de resistência começa a surgir, ele passa a, digamos, atrapalhar a continuação do movimento do contexto. E aí vem uma briga, né? É o que eu chamo do cabo de guerra, ou seja, você percebe que o mercado passa a ficar mais disputado. Então é como se tivesse as resistências sinalizadas, ou seja, esse sinal, essa combinação, e se o contexto estiver positivo, tá? Se ele estiver positivo, o que que acontece? O preço começa a ficar mais agarrado aqui dentro, mais brigado, né? E o que que tende a acontecer na sequência? Eis o X da questão, porque assim, se você tem uma região muito sinalizada com resistência de nível máximo, enquanto o preço aparentemente parece que sobe, caso, tá? Se na sequência o sinal da micro, ao invés de ficar positivo, ele mudar para um sinal de venda, ou seja, ele estava verde, aí ele começa a ficar vermelho e acelera, isso aqui passa a acelerar, tá? Vou colocar um azinho aqui, ou seja, mostra força, você vai perceber que o preço vai deslocar mais fácil a favor da sinalização que já existia antes do movimento acontecer. Ou seja, se existe resistência e o preço está subindo, caso a micro
pare de acompanhar a continuação da alta e se alinhe com a sinalização da resistência, você tem uma enorme chance de uma reversão, tá? Essa sinalização ela é muito boa, de preferência quando o preço está subindo. Isso aqui é o conceito que eu ensinei lá no primeiro curso inicial aqui da SG ano passado, que era do Sniper ASG. Então eu tirei o curso do ar porque o curso ele, digamos assim, a ASG evoluiu em termos de sinalizações e eu precisava refazer aí o educacional para que vocês entendam como usar isso agora dentro do dashboard atual. Então, a sinalização ela tem o seguinte critério: se essa setinha aqui começa a piscar vermelhinho, esse é o sinal do sniper. Mas não necessariamente piscou vermelho você já sai vendendo, tá? A ideia é o quê? É te dar uma ideia de que falou, ó, fica atento aí porque tá tendo resistência na região, tá? Se tem resistência, duas coisas. Se o preço está caindo, ele potencializa a queda, porque na tentativa do respiro, a resistência vai segurar a movimentação, ou caso ele esteja subindo com a resistência, provavelmente ele vai subir bem brigado, e se a micro do movimento, ao invés de estar positiva, no momento em que ela ficar negativa, o que vai acontecer no preço é a mudança. E aí, como já tem a sinalização da resistência, se ambos lados estiverem combinando, a gente vai ter aí o melhor dos dois mundos, que é o contexto alinhado com o sinal da resistência, ou a resistência alinhada com o sinal do contexto, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês um trecho de uma gravação de tela para que vocês entendam na prática, tá, o que eu quero dizer. E esse movimento aqui foi hoje, inclusive, foi um movimento bem interessante, que vocês vão ver aqui o seguinte: enquanto o preço subia, a gente tinha a sinalização do sinal do Sniper. Sniper, como eu disse, é um curso que existia da SG, que era nada mais, nada menos que essa setinha que vai piscar aqui na hora que eu der o play. Então, o que, que acontece aqui? A gente vê o preço querendo subir, só que ele, no que ele tenta subir, a gente já vê que a micro já está vendedora. E aí, o que, que a SG está trazendo para a gente? O preço não está lá no fundo, o preço está em cima, está na região próxima das máximas. Ela está trazendo para a gente uma informação antecipada de que nessa região, embora o preço esteja para cima, tem resistência. Alerta de resistência detectada. Se a micro falhar a continuação de alta, a maior probabilidade é da queda do preço, tá? É um sinal que ele traz uma certa antecipação do movimento. Então, sempre quando você perceber que o preço está lá no alvo 1 para cima, internamente até está alinhado aqui na cor verde, a micro voltou a ficar positiva, beleza. Isso aqui está acontecendo porque de fato os compradores estão tentando quebrar aí essa barreira. Mas tudo isso daqui é uma barreira grande. Enquanto ele ficar sinalizando isso aqui, o que, que acontece? Se essa micro não ganhar força ao ponto do preço romper para cima, ou seja, se a micro vier aqui, pá, deu uma porrada e foi embora, beleza. É uma situação específica, mas normalmente o que tende a acontecer? Normalmente o que, que acontece é que com a sinalização dessa setinha piscando para baixo, se a micro entrar a favor dela, a gente está falando de melhores movimentos direcionais, tá? Então, é bem importante que você perceba, principalmente o que? Você nunca compre uma região de topo para cima lá se você perceber que tem esse alerta. Porque se a SG já está captando que tem muita resistência na região, qualquer falha compradora vai ser um movimento potencial de reversão, tá? E aqui nesse dia específico, hoje no dia 16/4, você até vê aqui que isso aqui foi eu, né? Anotando lá no ao vivo, enquanto a galera estava com a gente, eu estava exatamente explicando esse movimento, que
tinha a micro em algum momento compradora, mas como tinha muita resistência detectada, o que acontece? É como se o comprador tentasse mandar o preço para cima, né? Comprador, vamos imaginar que isso aqui é a micro, tá? Ela está indo para cima, só que aí você tem resistência, 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 resistência. Caso a micro canse, porque aí eles vão comprando, comprando, comprando e tem o quê? Isso aqui são absorções que vai acontecendo. Chega uma hora que é como se quem está comprando se cansa, e aí o vendedor vem e alinha com o sinal da resistência. E aí o mercado desaba ladeira abaixo, ou pelo menos faz aí uma movimentação interessante, tá? E aqui nesse dia em específico foi um dia que foi muito interessante essa sinalização, porque se vocês olharem agora onde o preço está, tá? E na sequência o que acontece com esse preço é algo assim fantástico que a SG traz pra gente, tá? E aí aqui, ó, quando a micro alinha com o sinal, percebam que aqui ela já está 123, e aí quando perde a região aqui da faixinha amarela, tá? Aí ela vai acelerando ali, vai embora. Não necessariamente o sinal tem que continuar aqui, tá? O que aconteceu aqui? O preço estava querendo ir para cima. Então quando ele tentou ir para cima, os vendedores passaram a absorver aqui nessa região, né? Deixa eu fazer com a cor vermelha para vocês entenderem. Começaram a fazer isso aqui, pá, 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 bateram, seguraram, aí cansou. O que aconteceu? Na hora que a micro vira e ganha força, o vendedor não necessariamente tem que continuar fazendo isso. Por quê? Porque a micro já conseguiu pegar um embalo suficiente e o preço já perdeu a faixa. Então ele atravessa essa faixa aqui amarelo e a partir disso daqui a gente teve aí o preço desabando ladeira abaixo, mas foi um trade fantástico, tá? E aí o mercado andou aí mais de, se a gente for ver aqui, quantos pontos que deu aqui da sinalização, entre os 640, a micro depois vira, tá? Vamos falar, 202, 640. Cara, a gente está falando de uma pontuação aí de quase 2.000 pontos aí, praticamente. Quase 2.000 pontos. Então, uma sinalização que traz para a gente uma leitura, digamos, do que ainda não aconteceu. É mais ou menos o conceito do maker, né? Quem já assistiu as aulas do maker, que eu falo, ó, se o maker está muito vendedor e o preço está subindo, o próximo movimento do mercado pode ser uma queda. E aqui a ideia é mais ou menos a mesma, porém o conceito, tá? O conceito da leitura é diferente. É uma captação de informação que não tem aí, digamos que o mesmo padrão algorítmico. Mesmo assim, ele capta de uma forma diferente um outro tipo de cenário, e aí quando ele alinha essa combinação da setinha piscando, o alerta de resistência máxima, com o preço subindo, de preferência ele está em região de topo, tende a dar boas operações de reversão, tá? Vão ter dias que essa informação ela não vai segurar preço, vai ter dia que ele vai romper. Mas em dias assim, o que acontece normalmente? Ele sinaliza isso, porém a micro consegue ganhar uma força e romper. Mas quando você percebe que a micro começa a alinhar, cara, falou, opa, a micro começa a ganhar tração junto com o movimento, aí a gente tem o alinhamento ideal, tá? E é uma sinalização bem legal. Existia um curso, inclusive, que eu tinha gravado, que chamava Sniper ASG, que era baseado nesse sinal, tá? Como que usar isso de forma inteligente? Você sempre vai usar isso dentro do conceito atual, porque como a ASG evoluiu, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar atuar em regiões estratégicas. Então, de preferência, você sempre vai atuar em pontos em que você tem melhores combinações de regiões, as linhas, seja o alvo, para você priorizar o seu gerenciamento. Eu falo que assim, na medida que você vai entendendo a ESG, você vai usando ela e você vai se aprimorando na leitura, vão ter situações que você até faz o trade em regiões que não necessariamente são indicadas aqui, né? Mas o seu nível de confiança, de uso, de tempo de tela, vai te dando percepções que antes
você não tinha. Mas é importante que quem chega na SG, no início do processo, precisa entender que isso é uma adaptação diária. Então, cada dia que passa, conforme você lê a ferramenta, você começa a entender a reação do mercado a partir do que a SG está mostrando. Então, por isso que de início eu sempre recomendo que vocês operem sempre nas melhores regiões. São as regiões em que são ensinadas, né, em relação aos pontos dos preços, a região dos alvos para não pegar frequências ruins, tá? E sempre ter essa paciência que faz a diferença. Mas hoje, como a gente tem agora de volta aí essa sinalização aparecendo de forma até meio recorrente, vocês já sabem o impacto que ela pode trazer para o mercado, tá? Então, assim, piscou setinha vermelhinha para baixo, com alerta de resistência, você tem que evitar fazer a compra se for o alerta de resistência. Tipo, comprar em cima dessa sinalização é perigoso. Da mesma forma, se fosse um alerta de suporte, hoje até chegou a sinalizar um aqui de suporte, só que ele não chegou a piscar a setinha para cima. Enquanto estiver o suporte detectado nesses níveis, você vai evitar fazer a entrada de venda, tá? Você faz a entrada de venda, hoje até deu uma venda aqui nessa região, mas o que que acontece? Ah, aqui ele deu aqui, ó, o sinalzinho. Então, nesse sinal aí, você espera ele sumir da tela, tá? Você aguarda ele desaparecer e aí sim você pensa em vender se der o quê? As confirmações dos gatilhos. Mas enquanto tiver o sinalzinho verde piscando aqui, com alerta de suporte máximo, é bom você evitar, por quê? Porque numa dessa aqui, tudo bem, a micro ela acelerou ao ponto de quebrar, né? Então tinha suporte aqui, o que que aconteceu? Eles desceram uma pancada tão violenta na micro que ele atravessou. Mas o normal, quando acontece de ter o suporte, é de não atravessar, é de chegar aqui, ele dá a barrigada e volta a subir, tá? Ou seja, a mesma lógica a gente vai considerar como ele deu a resistência na região, tá? Se ele deu o alerta de resistência, você nunca vai fazer o quê? A compra em cima dessa sinalização. Por quê? Porque aqui, ó, mesmo antes, quando a micro estava aparentemente comprador, se você tem essa sinalização te dando o alerta do sniper, é extremamente perigoso você comprar contra ele. O que eu quero dizer, não quer dizer que você assim, ah, eu já estou comprado e estou carregando. Beleza, aí você gerencia o seu risco, porque a sinalização ela pode sumir da tela. Então, a SG, ela está mostrando o que o mercado mostra. Se mudar alguma coisa no fluxo, ela vai mudar também. Então, você apaga isso aqui, e aí o preço continua subindo. Se você já está no trade legal, o que eu quero dizer é assim, na sinalização do sinal, você evita o gatilho do time da entrada contra ele, tá? Ele pode atrapalhar aí uma entrada, tá bom? É toda hora, todo dia que aparece sinal? Não, mas existem épocas em que ele aparece, tá? E ele pode sim ser tanto o seu ajudador como o seu vilão aí na operação. Por isso que entender que essa influência da sinalização é importante vai aí trazer para você uma assertividade melhor, tá bom? E quando a gente tem um alinhamento dos três sinais confluindo, seja do sniper com o alerta de resistência, micro e macro alinhada, que seria o sinal ultra, né? Esses daqui são todas as combinações ideais para o quê? Um dia com uma grande chance de um direcional, ou seja, um mercado com uma enorme chance de uma continuação de queda, tá? E esse foi um dia que o mercado encerrou dessa forma. Ele não chegou a dar uma atração tão grande a partir daqui, mas ainda aqui, ó, se vocês pegarem, ele chegou a cair ainda um pouquinho mais, mas a gente percebe que nas viradas da micro, o fato de ter todo o histórico da resistência não potencializa o quê? A reversão do mercado. Porque a macro continuou vendedora e com valores aí expressivos durante essa movimentação aqui da tentativa do comprador, mas não ganhou tração. E outra coisa, né, como eu sempre falo para vocês,
priorizem operar nas linhas. Antes de eu fechar hoje a minha condução ali ao vivo com a turma, eu falei, ó, o melhor ponto para vender, para quem tem paciência de esperar, é o preço voltar aqui no 550. Ou seja, não é aqui, é aqui, é nessa linha. Por quê? Porque é ali que você tem uma probabilidade maior do preço bater e voltar. Quem teve paciência de esperar chegar nessa região, fez um trade legal. Então ele bateu 550 aqui e chegou até a registrar um preço novo. Nessa sinalização aqui, o que aconteceu na sequência? A micro volta a acelerar o movimento e aí ele chegou a andar aí quase 1.000 pontos para baixo dessa sinalização, né? Depois ele até chegou a realmente andar aí, tá? E o que acontece, cara? Vocês precisam pensar num detalhe importante quando vocês estão na leitura, tá? Se você tem uma macro muito vendedora com sinalização de resistência, se a micro ela positiva, se ao invés dela ficar aí negativa, ela faz isso aqui, ó, tentar desenhar aqui por cima, se ela faz isso, aí você vai pensar, opa, virou a micro para compra. Cuidado, porque com resistência detectada e macro já na venda, é bem provável que essa compra ela tende a não ser uma compra de reversão, tá? Então, por isso que eu sempre falo, é importante vocês mentalizarem as regiões, porque aqui para baixo a gente não tem nenhuma linha com preço, né? Essas linhas que aparecem aqui, que são as que aparecem aqui, ó, no holograma, né? Ou seja, o melhor trade aqui era pensar, esperar bater na linha para vender, não tentar acertar essa compra aqui. Ah, mas aqui deu a compra, por causa que a micro virou, até deu, mas olha o sofrimento que foi aqui, cara. O tanto de ruído que deu. Isso aqui gera uma ansiedade danada, o trade não anda, você fica aqui 3 horas sofrendo. Em compensação, esse movimentinho aqui de venda que deu na sequência, ele foi muito mais rápido na queda. Por quê? Porque já estava alinhado a resistência, já tinha uma macro muito forte para venda. Então, o que faltou aqui era o quê? Ele só faltava a micro virar para venda. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, a micro ainda está compradora. O que acontece? A resistência está, né, com todos os bloquinhos aqui. Embora ele não tá dando a sinalização do sniper agora, mas a gente ainda tem uma macro bem vendedora. Se a macro está bem vendedora, se eu tenho de novo aqui o alerta piscando, qual que é a probabilidade do preço cair mais fácil? Então, qualquer acelerada que der nessa micro, ela vai puxar o preço de uma forma mais violenta para baixo, né? Pega aqui essa movimentação, por exemplo, olha a pancada que eles deram aqui nesse movimento. A gente já tem a macro vendedora, a micro volta a dar uma puxada, e aí no que ela acelerar aqui, você vai ver que esse candle aqui dá uma pancada violenta, tá? Isso por quê? Porque a gente já está no alinhamento certo. Ou seja, a chance do preço deslocar mais fácil em direção a essa sinalização vai ser maior. Por quê? Porque o cenário todo já favorece para essa movimentação. E olha que lindo isso aqui, ó. Ele bateu, cravou no alvo 1. Por isso que é a importância de você chegar nos alvos, não vacilar e pôr dinheiro no bolso. Por quê? Chegou na região de alvo, meu irmão, o que acontece? Se você vacilar aí, ele bate e volta, tá? E aí ele deixa um pavio e depois ele até voltou aí a cair mais, tá? Ele até chega a romper essa região, mas numa dessa aqui você não pode estar desatento, tá? Mas o ponto é, toda vez que você tem resistência alinhada com o contexto, meu irmão, não opere fora desse contexto. O mercado foi vendedor. Se você ficou tentando caçar compra aqui, você sofreu demais. Ah, mas eu peguei, sei lá, 300 pontos. Beleza, mas assim, com certeza não foi 300 pontos tranquilo, porque toda viradinha da micro que dava na venda aqui possivelmente te assustava. Aí você fica, putz, será que vai voltar? Será que vai voltar? Então por que que não espera chegar na linha? Porque aqui você sabe que você tem um trade mais técnico. E se você já tem um mercado que está alinhado com a macro,
é só aguardar a micro virar na força do movimento para você ter de volta o que é a combinação do direcional, tá? Então, é importante ressaltar aí essa questão do sinal da resistência, tá? A mesma lógica, pessoal, você vai usar para o sinal de compra, só que aí no caso o sinal de compra é o contrário, né? Ele vai sinalizar na cor verde e ele vai mostrar suporte detectado. Então, se aparece o suporte detectado, você vai evitar fazer a venda com ele, enquanto ele estiver sinalizado. Só que aqui é uma situação bem diferente daquela, tá? Bem diferente daquela, porque primeiro por causa da amplitude do mercado, que aqui estava bem baixa. A gente estava num mercado aqui com só 800 pontos ainda de amplitude. Não é uma amplitude de tendência, né? Ou seja, teve um movimento aí de compra, tá? A amplitude do mercado aqui com 875 não é uma amplitude gigante, né? Normalmente a tendência é quando ele já anda pelo menos uns 1.500 pontos, pelo menos, assim. E aí ele começa a respeitar isso, sempre renovando essas frequências, tá? E aqui a gente tinha o quê? Uma situação diferente, porque quando ele sinalizou esse alerta aqui do suporte, ele não sinalizou muito tempo. Então vocês percebam os detalhes, tá? Ó, nesse momento aqui, 9 horas e 41, a gente tinha o quê? Alerta de resistência, setinha para baixo. Beleza. Ele já tinha até sinalizado algumas vezes antes. Se a gente voltar um pouco aqui, se eu não me engano, aí teve um momento que ele chegou a dar uma sinalizada antes aí, mas tá, independente, tá? Se ele sinalizou ali, aqui ó, ele já começa a sinalizar novamente. Ou seja, a gente percebe o sinal muito mais persistente na renovação vendedora do sinal. Aquele momento que teve da sinalização de alta aqui, ele foi muito passageiro. Foi uma situação bem específica, tá? Então aqui, ó, por exemplo, ele sinaliza. Se eu passar no 30 segundos aqui, vocês vão ver que esse sinal ele não dura muito tempo. Tá aqui 2 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos, ele ficou 3 minutos apenas. E já o sinal da venda, ele já subiu dando indícios aí de que várias vezes ele aparecia no decorrer do pregão, tá? E aí o que que faltava? Faltava o alinhamento da micro, tá? Agora, uma coisa importante, a gente só vai dar ênfase para esse sinal, tá? Quando também ele aparecer no nível máximo. E lembrando que o que vai ditar se de fato vai acontecer a mudança é a combinação da micro do movimento. Então ele pode até sinalizar verde aqui, piscar tudo, enquanto a micro não mudar, você não vai ver o preço reagindo de forma rápida no favor da compra. É a mesma coisa aqui. Enquanto o preço estava subindo com ele sinalizando uh, a setinha aqui para venda, o preço demorou para fazer a movimentação vendedora, porque a micro não ganhava força, então ela tem que ganhar força junto, tá? Hoje foi um dia muito legal porque nós tivemos mais de 322 pessoas positivas na sala da SG, tá? Isso eu estou contando B3 e mercado CME, né? O Nasdaq, que é o mercado 24 horas. E aqui, na votação, depois a gente não mostra mais porque não tem mais ninguém controlando. Então isso aqui de manhã às 9h40 já tinha 191 traders que já tinham votado aí, tá? Mas se você me segue aí no Insta, você deve ter notado aí que eu postei lá os resultados, enfim. Então, foi um dia muito promissor e bem legal aí para quem teve paciência de preferência, né, como eu sempre falo. E aí só para concluir, galera, aguardem as regiões, nunca fique vendendo fora delas, né? O trade do dia, quando eu entrei na sala, o primeiro foi esse, depois ele testou a linha azul, deu venda de novo, tá? Esse aqui eu falei que na hora do movimento que estava acontecendo, não era seguro. E aí, o que eu relembrei aqui, galera? Pessoal, a hora de fazer o trade aqui é quando o preço cair, voltar a testar, aí sim você vende. Para o quê? Para você ter um respiro do preço. Se a linha está aqui, você nunca vende em cima dela. Você deixa romper, espera voltar a testar ela para aí sim você vender, tá? Só que isso envolve paciência, porque isso daqui foi meio-dia e a hora que o preço volta a testar ela, era
1h14, quase 1h15 aí, né? Só que essa sinalização, para quem foi paciente, pagou aí fácil 1.000 pontos. Aí você pensa, ah, mas demorou demais. Não demorou, cara. Você parar para pensar, 1 hora do dia que você ficasse aguardando a região, é muito mais produtivo do que às vezes tentar vender aqui, tentar vender aqui, tentar vender aqui, tentar fazer scalp, tentar isso, tentar aquilo. Ou seja, atua fora de região, às vezes faz operação que não é segura, sem necessidade, porque se a ferramenta já está te falando, falou, cara, a venda boa é na linha, é no preço, espera voltar lá. Ah, chegou a passar um pouquinho, não tem problema, tá? Percebeu que a micro voltou a alinhar? Pô, beleza. Então você já tinha a região, o fluxo voltou, é aí que você vai fazer o trade. Quem não acerta numa situação como essa é quem fica tradando fora das linhas, ou seja, a linha está aqui, a linha está aqui. Aí o trader fica tentando operar aqui dentro. Aí, meu irmão, você está pedindo para sofrer. Então, aprenda a respeitar as regiões e aguarde as regiões, tá bom? Então é isso aí, mais uma super aula. Se você curtiu, deixa o like, comenta no vídeo, conte aí a sua experiência sobre a ASG e vamos para cima, porque aqui a gente trabalha para realmente fornecer um serviço de qualidade para vocês. Beleza, galera? Boa noite, até mais.